Informação especializada, influente e confiável. Podcast MIT Technology Review Brasil. Olá, eu sou André Miceli e esse é mais um podcast da MIT Technology Review Brasil. Hoje eu, Rafael Coimbra e Carlos Aros vamos falar sobre a curiosidade dos militares americanos sobre o software que acabou se tornando o mais importante do mundo. O código open source roda na imensa maioria dos devices do planeta e mantém uma infraestrutura crítica dos Estados Unidos funcionando. E aí, a DARPA, Defense Advanced Research Projects Agency, ela está preocupada sobre o quão confiável essa estrutura pode ser. Antes de começar, quero dizer que esse podcast é um oferecimento do Sais Analytics Software and Solutions. E, claro, fica também aquele meu convite para que você vá lá em www.mittechreview.com.br/assine e encontre um plano de assinatura para fazer parte da nossa comunidade, ter acesso aos conteúdos exclusivos que só os nossos assinantes têm. Rafa Coimbra, tem motivo para a DARPA e os militares americanos estarem preocupados? Dá um panorama geral para a gente começar a explorar esse tópico. Tem motivo, André. O que mais me surpreende nessa história eu devolvo uma pergunta, né? Por que só agora? Porque no fim das contas, o que a gente já está discutindo aqui é algo que já existe há muito tempo. É ali o núcleo, o cérebro de computadores e celulares. Na verdade, o que a gente está discutindo aqui é o kernel. Então existe ali, antes de você rodar os programas que você está acostumado, os aplicativos, os sistemas operacionais, existe uma coisinha chamada kernel que faz uma ponte entre o hardware e o software, entre o que é físico e os programas. Então, o kernel, quando você starta, né, você começa, liga o teu computador, ele vai entender o que você tem ali. Pô, tem aqui um monitor, tem aqui uma placa-mãe, tem aqui uma impressora, seja lá o que for que estiver plugado no seu computador e internamente também, né, ele vai gerenciar os processadores, os módulos de memória, ele vai ligar a máquina e vai entender o que tem ali de dispositivo físico para conectar com os softwares que você tiver instalado no seu computador. Ou seja, tudo parte desse miolinho. E esse miolinho que a gente está aqui chamando de kernel, de núcleo ou de cérebro do computador, ele é um código aberto. Ele é feito de uma maneira, há muitos anos, de forma colaborativa. Então, todo mundo, quem quiser, for programador, pode ir lá e escrever linhas de instrução, desenvolver novas linhas de código, questionar, editar. É uma comunidade que cria esse início de tudo. Então, se por um lado esse início de tudo, essa comunidade atrai talentos, atrai programadores, faz com que haja um interesse em se melhorar esse sistema, obviamente, como a gente está na humanidade, temos pessoas na maior parte boas, mas tem sempre aquela pessoa ali que está a fim de bagunçar tudo e eventualmente criar uma confusão, roubar, danificar um equipamento ou roubar uma empresa, hackear uma empresa. É com essas pessoas do mal que o governo norte-americano está preocupado. Quem está por trás, né, já que é autogerenciável, quem está por trás disso ou quem eventualmente pode criar códigos que abram brechas para que outras pessoas maliciosas também possam infectar computadores, fazer o que elas quiserem, uma vez que elas vão controlar esse início de tudo. É essa a preocupação e, como eu disse, o que me surpreende é porque agora, na minha visão, eu estou fazendo uma brincadeira aqui, mas provavelmente a preocupação ela se dá agora porque o nível hoje de digitalização, de computadorização de tudo que passa por esses dispositivos aumentou e tenderá a aumentar ainda mais. Então, obviamente, quanto mais conexões, quanto mais internet das coisas, 5G, etc. e tal, mais a gente vai ter que ficar de olho em quem está coordenando ou pelo menos colocando uma pitada de código nesse início de tudo. Carlos Aros, eu sei que depois desses 5 minutinhos iniciais, você deve estar cóleras para falar. E aí eu já vamos abrir a porteira, Aros.
Sabe que quando o Rafa estava falando do kernel, na faculdade a gente costumava dizer que kernel é aquilo que liga tudo aquilo que você xinga a tudo aquilo que você chuta. Quando a gente fala de computador. O Rafa analisou o risco sob a perspectiva da sociedade, e agora eu quero te pedir para fazer uma análise sob a perspectiva do software. Você acha que essa preocupação, essas pessoas que levam o open source ao risco e se preocupam ou exploram essas aberturas, essas exposições, elas podem se tornar, no médio prazo, um risco ao próprio open source? Você sabe que antes desse tópico, André, quero só dizer o seguinte, né? Nós estávamos há algum tempo atrás falando sobre a China e sobre censura na China e as suas diferentes vertentes, e discutimos restrições a plataformas de código aberto e quanto isso prejudicava os desenvolvedores e afetava o próprio ecossistema. Lá, também sob o argumento de segurança nacional e preocupação e outros tópicos, optou-se por banir as plataformas e criar bloqueios e, enfim, criar um hiato aí dentro do ecossistema. E aí a gente corta a cena, algumas semanas depois estamos falando sobre os Estados Unidos e a tentativa de entender os riscos, aprender com essas vulnerabilidades potenciais e criar instrumentos para também, de alguma forma, colaborativamente, mitigar esses riscos. E aí a gente tem duas perspectivas sobre a mesma questão, o código aberto no centro do debate e posturas diferentes para serem adotadas. É no mínimo curioso, e aí vale fazer esse apontamento aqui para que a gente consiga perceber como as coisas caminham do lado de lá do mundo, do lado de cá do mundo, e como os efeitos disso tudo são diferentes lá no final do dia, né? Agora, sobre as pessoas e como elas estão participando desse processo, e a gente pensar o próprio ecossistema, André, segurança é um tópico importante, mas, de novo, né, essa discussão aqui, ela mostra que, de alguns anos para cá, essa perspectiva ela foi mudando. Talvez até mesmo para os agentes de segurança, e aí a gente entender que é o exército, que são as forças militares dos Estados Unidos, que, vale dizer, sempre estiveram adiante aí de uma série de evoluções tecnológicas e processos disruptivos. Até para eles a ideia de segurança estava associada a uma camada posterior à do desenvolvimento, ou seja, primeiro eu faço todo o desenvolvimento, depois eu acoplo o que tiver de segurança como se segurança fosse um acessório, fosse um instrumento à parte. E aí essa mudança vem acontecendo e gradativamente uma nova mentalidade se desenvolve. E é sobre ela que a gente está falando agora, sobre a perspectiva da segurança já na base, no desenvolvimento, entendendo que, peraí, chegamos a um ponto, e aí o Rafa foi preciso em dizer, chegamos a um ponto em que a sofisticação e o nível de digitalização dentro de todas as camadas e todo o ecossistema é tamanho que a gente precisa entender como é que a segurança está inserida lá no coração, lá no núcleo de todo o desenvolvimento. E aí, claro, o Linux e enfim, o código aberto entra como uma questão prioritária. Agora, a gente pensar que esses desenvolvedores todos que estão trabalhando começam a carregar também aprendizados e começam a carregar estruturas já problemáticas, é a mesma questão que a gente discutia há até pouco tempo atrás sobre como as empresas vêm fomentando esse desenvolvimento, já com essa preocupação. Eu me lembro de há algum tempo atrás entrevistar um executivo de segurança, e ele dizia que, uma consultoria, e ele dizia que os clientes deles estavam bem atentos a esse processo e trazendo essa noção e essa visão
sobre cibersegurança, sobre o quanto era importante pensar isso desde a origem. E aí a gente tem vários nomes para isso, né? O Security by Design, e aí tem todos os conceitos que estão associados a eles, mas eu falo assim, pensar em segurança como um todo já desde o desenvolvimento, porque custa muito menos. Eu acho que também é uma lição para os desenvolvedores aqui, e aí quando a gente está pensando nos desenvolvedores, a gente está falando das empresas que acabam contratando essas pessoas e fomentando todo esse ambiente, embora seja uma plataforma aberta, colaborativa, mas no fim há grandes corporações, a gente interage com elas o tempo inteiro, empresas muito sérias e que se dedicam a fazer a ponte entre esse mundo que supostamente é desorganizado e absolutamente descentralizado, mas para fazer entregas efetivas a partir do open source para o mercado, que trazer a ideia da segurança lá para a ponta, para o primeiro momento do desenvolvimento, pode diminuir custos lá na frente. Aqui, claro, sob a ótica do governo, a gente está falando sobre um custo de segurança nacional, um custo de inviabilizar estruturas, camadas de infraestrutura de um país, ou seja, são coisas de uma magnitude que a gente não consegue nem vislumbrar olhando aqui da posição em que a gente olha. Mas quando a gente vai para o universo das empresas, fica mais fácil da gente tangibilizar essa questão. Então, trazer essa discussão para o centro também do debate, quando a gente fala na comunidade open source, é fundamental. Porque a gente pensa sempre na solução, óbvio, a segurança sempre foi uma etapa. Mas quando ela passa a ser uma etapa prioritária, muda a perspectiva do desenvolvimento e muda a perspectiva daquela solução que está sendo entregue para o mercado. É uma transformação das mais positivas, muito embora a gente saiba que aí, nesse caso, vale também aquela regra, para o governo dos Estados Unidos, como para qualquer outro governo deveria ser, não é? Aquela regra do farinha pouca, meu pirão primeiro. Eles vão antes resolver os problemas deles e aquilo que é crítico para eles, e depois isso vai se espraiar para o resto do mundo. Rafa, nesse processo, como vocês já anteciparam, parte dessa análise acontece através de ferramentas de análise de sentimentos que vão analisar as interações das comunidades ali de código aberto, os desenvolvedores, que vão olhar a lista de discussão do kernel do Linux. E aí vai ajudar a identificar o que está sendo dito de positivo, o que está sendo dito de negativo, de destrutivo, se é que essas discussões mais nocivas, vamos dizer assim, acontecem ali abertamente. Existe uma discussão se elas acontecem ali ou se acontecem em outros fóruns e depois esses desenvolvedores simplesmente se aproveitam dessas falhas, mas não as discutem abertamente. E aí esses pesquisadores eles querem tentar entender quais são os tipos de eventos e comportamentos que podem atrapalhar as comunidades de código aberto. Quem são esses membros que são confiáveis? Se existem grupos que justifiquem algum tipo de vigilância extra. Enfim, eles vão olhar esse negócio ali mais detalhadamente. Só que essas respostas elas são subjetivas, tem um viés de interpretação, tem o software que vai fazer a análise, tem uma história ali que não é binária, não é 0 ou 1, não é preto ou branco. Até que ponto isso se assemelha ao movimento da China de olhar os desenvolvedores, explorando esse tópico que vocês trouxeram antecipadamente? Assim que a gente leu o artigo, né, André, esse que a gente está discutindo, eu na hora pensei também nesse paralelo com a China. É claro, não dá para comparar o nível de intervenção governamental do governo americano com o chinês, mas o que mais me preocupou nesse caso foi um paralelo com o autocensura, porque as comunidades de código aberto, elas têm um espírito, vamos dizer assim, democrático, um espírito de liberdade para as pessoas programarem da forma que elas acham a mais adequada possível. Isso, eventualmente, vai para um viés até no sentido de testar a segurança, né? A gente tem que lembrar que tem programadores dentro das comunidades de código aberto que estão ali desenvolvendo soluções
para ver se existem brechas. E aí eu fico pensando, bom, alguém que está tentando ali hackear de propósito para um aprendizado, né? Ou seja, é uma pessoa do bem, mas ela está tentando burlar a segurança para criar esse alerta, até que ponto essa pessoa ela vai se sentir intimidada sabendo que tem alguém do departamento das Forças Armadas, né, os militares dos Estados Unidos vigiando esse ecossistema. Essa autocensura, ela me preocupa muito. Não estou aqui dizendo que vai haver, mas como você falou, né, André? Eu fui lá dar uma pesquisada no projeto, eles vão, sim, usar aprendizado de máquina, inteligência artificial para tentar descobrir padrões que fogem um pouco à regra. Então, se eles detectarem algumas pessoas, alguns programadores ou algumas linhas de código que saem muito fora do eixo, isso vai gerar um alerta e a inteligência artificial vai ser testada e trabalhada para que ela aprenda cada vez mais a identificar esses vieses fora da curva. Mas tem as pessoas, que era o que você estava falando. E aí é subjetividade total, né? Porque fulano vai ser monitorado e ciclano não. Esse ponto é algo que realmente a gente tem que ficar de olho, porque a comunidade de código aberto, ela trabalha de graça. As pessoas estão ali colaborando, estou falando o pessoal do bem, está ali porque quer, ninguém está sendo obrigado. Então, se você começar a intimidar uma parte desse grupo, aí pode ser que o efeito seja o oposto, né? Se a gente afugentar os bons programadores, a gente poderia deixar o código aberto na mão de maus programadores, até eventualmente do bem, mas que não têm a competência necessária para gerenciar algo de tamanha importância. Carlos, a gente fala eventualmente sobre essa tríade de engajamento, amor, dinheiro e glória. As pessoas fazem algum movimento nessa proporção, se engajam em determinadas causas, ou porque tem uma afinidade sentimental pela causa, ou porque tem algum benefício financeiro, recebem ali descontos ou dinheiro efetivamente, ou porque traz status. E o Linux funciona muito bem porque ele trabalha com esses três pilares do engajamento. Tem gente que, desde o início do projeto, acredita nele. Lá no começo, existia ali uma motivação de combater a Microsoft, que naquele momento tinha o Windows extremamente fechado, a própria Apple, e ali a ideia era criar um sistema operacional aberto que pudesse justamente receber essas contribuições da comunidade. Tem status, as pessoas que se destacam nessas comunidades, elas são, de fato, algumas delas são estrelas para essas comunidades e, eventualmente, colhem os resultados financeiros desse estrelato. Então, tem amor, tem dinheiro e tem glória. Como você acha, Aros, que a própria comunidade pode resolver esse problema? Vai ter que dialogar, a gente vai ter que criar conselhos e, de alguma maneira, colocar esses conselhos para conversar com o governo? Essa história vai precisar ficar um pouco mais formal do que ela é hoje? Ou as coisas vão se autogerenciar, elas vão se arrumar sozinhas à medida que o tempo for acontecendo, e daqui a alguns anos ou meses a gente vai estar aqui no nosso podcast discutindo como funciona o algoritmo de avaliação da comunidade de código aberto, assim como a gente faz com as redes sociais? Eu acho que é um pouco dos dois, André, porque há determinados temas que são críticos demais para que se espere uma autogestão de qualquer parte, né? Para isso que esses fóruns eles ficam restritos, as decisões sobre esses tópicos elas estão restritas a fóruns que reúnem essencialmente aqueles que são indispensáveis para tomar as decisões relacionadas, né? E, de outra parte, até para que se não inviabilize todo o ecossistema, essa autogestão vai acontecer à medida em que restrições comecem a surgir, que incentivos comecem a ser feitos e que algumas das movimentações que já são naturais em outros setores ocorram. Aqui, talvez, no caso da segurança cibernética associada à defesa, associada a todas essas questões,
talvez a gente encontre um parâmetro no debate que é corrente agora sobre inteligência artificial. A gente tem uma longa caminhada de desenvolvimento, se estimula esse desenvolvimento, há financiamento para pesquisas, com um sem número de projetos, mas em uma esfera de governo, no âmbito maior, se discute um conjunto de parâmetros, um conjunto de regras que vão limitar a atuação desses que estão desenvolvendo. E aí talvez esse seja o caminho também para a discussão sobre cibersegurança associada a esses tópicos mais críticos. Porque a gente depende desses grupos e dessas pessoas trabalhando. Esse é um desenvolvimento dos mais prolíficos e até hoje se provou, porque é a base da nossa existência digital hoje, mas quando chega numa determinada esfera, esbarra nessas limitações. E talvez seja justamente isso que, de alguma maneira, os órgãos de defesa dos Estados Unidos começam a olhar, comecem a trabalhar, comecem a entender. Eles querem buscar essas referências para saber até como agir, de modo menos proibitivo e muito mais, talvez, com um caráter de orientação, de acompanhamento, para que lá na frente essas regras sejam estipuladas. É óbvio que a gente não vai fazer com que os grandes segredos de segurança nacional estejam abertos nem para o Brasil, nem para qualquer outro país. São políticas que ficam ali restritas a esses fóruns e contam, claro, com uma boa base do que é feito pela comunidade de código aberto. Mas há que se encontrar um limite para tudo isso. Um limite saudável, é preciso dizer. Eu citei a China no começo justamente para fazer esse paralelo. Em vez de proibir, que tal acompanhar esse desenvolvimento a ponto de poder absorver aquilo que é bom e expurgar aquilo que é ruim e criar um caminho positivo? Brecar a atuação desse ecossistema é lutar contra a própria existência da nossa vida digital e dos avanços todos que a gente conquistou até aqui. É inegável o valor que a comunidade tem para o desenvolvimento tecnológico e para toda essa caminhada que a gente construiu. Mas os riscos existem. E cada vez mais cibersegurança é um tópico, independentemente de estarmos falando sobre governos ou sobre empresas privadas ou qualquer outro tema, olhando até para os indivíduos, cibersegurança é uma questão fundamental, é um pilar fundamental para ser observado. E a gente vai precisar encontrar um ponto de equilíbrio. Eu acho que o caminho está no meio aí, dentro dessa sua proposta. Quase sempre, Yaros. Quase sempre o caminho está no meio. É bem por aí. O que mais você precisa saber? Bom, chegada a hora de virar a chave, quero perguntar para o Rafa Coimbra qual a dica da semana. André, estou de olho nos desdobramentos de uma decisão do Ministério da Justiça que suspendeu o serviço de 180 empresas de telemarketing por praticarem publicidade abusiva. A gente já está há alguns anos nessa briga quase que eterna das empresas que ficam atormentando a gente com ligações o tempo inteiro, oferecendo produtos e serviços que a gente não quer. E isso gerou muita reclamação e o governo vem adotando algumas medidas, agora medidas mais duras mesmo, né? Ela ameaçou, a justiça, o governo ameaçou de impedir essas empresas que elas operassem e essa promessa está sendo cumprida agora, porque o pessoal não quis parar de disparar ligações, de perturbar quem não quer esse tipo de conteúdo. A gente lembra que muitas dessas empresas, essas operadoras de telemarketing, elas usam robôs. Elas colocam ali umas ligações automatizadas para serem disparadas e uma vez que a pessoa atende, isso registra o número dela, ou seja, uma pessoa existe naquele número, mas muitas vezes a ligação cai e é considerada essa ligação abusiva ou se desligar na nossa cara ou se desligar em até 3 segundos, o que também é muito comum. E eu acho que, finalmente, pelo bem ou pelo mal, agora sentindo no bolso, porque se elas descumprirem essa suspensão, elas vão ter que pagar multa diária. Eu acho que pelo menos assim essas empresas atendem. É importante que elas entendam que o consumidor
não quer mais esse tipo de importunação. Muitas vezes a gente é acordado num sábado, num domingo de manhã, com ofertas que não fazem o menor sentido. As empresas precisam entender que o consumidor quer sim ofertas personalizadas do jeito que ele quer e não tentar empurrar goela abaixo uma oferta de algo que não faz o menor sentido para o consumidor. Carlos Aros, sua vez. Falar sobre o mercado de eVTOL, André. Esse é um mercado festejado pelo setor aéreo, muitas apostas, muito dinheiro investido, muitos bilhões investidos. O Morgan Stanley chegou inclusive a divulgar um relatório agora há algumas semanas dizendo que esse é um mercado das aeronaves, aí, os eVTOL, que pode chegar a 9 trilhões de dólares, mas que ainda será preciso continuar atuando no fortalecimento desse setor por algumas décadas para que ele consiga atingir todo o potencial. Isso porque os investidores estão atentos às empresas que estão sendo lançadas, como, por exemplo, a IVE, que pertence à Embraer, outras empresas do setor, como a Hyundai, enfim, várias empresas estão lançando os seus modelos, apresentando os seus modelos, e aí o que eles entendem é que há um potencial, óbvio, existe uma curva ainda para essa adoção, mas que eles esperam ainda alguns anos até que essa maturidade aconteça. Mais ou menos 2050, quando esse mercado atinge a maturidade, atinge o seu ápice aí por volta dos 9 trilhões. É algo interessante. E aí, na esteira disso, num evento que está acontecendo no Reino Unido, a IVE, que é uma subsidiária da Embraer, apresentou o mock-up da cabine do eVTOL, que é esse veículo de pouso e decolagem, que eles já anunciaram há algum tempo, em tamanho real. Essa maquete mostra todo o espaço interno desse veículo e tudo aquilo que eles querem mostrar como qualidade para os passageiros e etc. Eles dizem que a ideia é que o foco seja todo na experiência, na qualidade da viagem. E aí o veículo também mostrando uma cauda mais convencional do que tinha sido mostrado no projeto anterior e etc. São 8 rotores fixados ao redor da asa. Enfim, tem uma discussão de impacto ambiental, menor custo, algumas projeções de que esses veículos vão poder assumir algumas rotas mais curtas e que por isso substituirão eventualmente pequenas aeronaves. Há toda uma discussão sobre esse setor. A encomenda que foi feita de análise para o Morgan Stanley é bastante complexa, é bastante completa, faz avaliação com recortes específicos, mas o ponto é que a sinalização para os investidores é positiva. Por enquanto, a gente só sabe que esses veículos funcionam a partir de modelos que já foram testados, alguns voos teste já foram feitos e etc., mas ainda no campo das promessas. Alguns executivos de companhias aéreas continuam falando a respeito disso no campo teórico, mas já entendem, ainda sem oferecer números, que a perspectiva é positiva e que a adoção será rápida. A gente olha para os céus e ainda não vê nenhum eVTOL por aí. A gente só vê muito drone, passarinho, e estamos à expectativa de que não venha um meteoro de volta para a Terra, André Miceli. Aqui no Rio de Janeiro tem pipa também, Carlos Aros. Perfeito. Meus amigos, antes da gente ir, eu quero lembrar que esse podcast é um oferecimento do SAIS. E reforçar o convite para você entrar na nossa comunidade. Vai lá em www.mittechreview.com.br/cine para conhecer os nossos planos de assinatura, que certamente tem um para você. Rafa Coimbra, até a semana que vem. Até semana que vem, André Aros. Um abraço para todo mundo que nos ouve também. Convido o pessoal sempre a dar um pulo no nosso canal no YouTube. Muito conteúdo interessante em áudio e vídeo sobre as polêmicas e notícias mais recentes do mundo da tecnologia. Até a próxima. Carlos Aros, abraço. Um abraço para você, André Miceli. Um abraço, Rafa. A gente se encontra aqui na semana que vem. Tchau, tchau.
Semana que vem tem mais podcast da MIT Technology Review Brasil para a gente falar sobre tecnologia, negócios e sociedade. Um grande abraço para todo mundo. Tchau, tchau. Você ouviu o podcast MIT Technology Review Brasil, apresentado por Tech Institute.